Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Ali no Evangelho de Mateus. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Não sei se você está com a sua Bíblia digital, se você está com a sua Bíblia de papel. Mateus capítulo 6. Nós falamos durante esse mês de novembro acerca de muitos homens de Deus que foram tremendamente usados por Deus, foram canais de Deus, canais de avivamento na sua época, na sua geração. E não sei você, a minha oração, e tem sido a minha oração nesses dias, Deus, eu quero ser um canal de avivamento, eu quero ser um canal de salvação para dezenas de centenas de milhares de salvação. E a gente sabe que é somente o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos estar cheios do Espírito. E compartilhamos na semana passada acerca de algo em comum que esses homens tinham. E uma das coisas que eles tinham em comum é que eles olhavam para aquilo que é eterno. Eles não olhavam para aquilo que é natural, que é passageiro. O que é passageiro é passageiro. Eles tinham uma visão naquilo que era eterno. O reino de Deus é eterno, a igreja é eterna, as pessoas, as vidas são eternas. E era para isso que eles olhavam e por isso eles foram canais de Deus. Eu quero hoje, nessa manhã, falar acerca de outra coisa que eles tinham, todos eles em comum. Todos eles tinham isso em comum. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6. Eu quero ler aqui, a partir do versículo 5. Que está dentro do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus deu um grande sermão. Mateus 5, 6 e 7. E aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim, Jesus falando: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Queria que você passasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Senhor, nós oramos, Senhor, nesta manhã. Clamamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco nessa manhã. Que o Senhor possa falar conosco, abrir, Senhor, o nosso entendimento para que possamos ter revelação da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, livra-nos, Senhor, de especulações humanas e naturais, porque a Tua obra não é natural, a Tua obra é espiritual, e queremos ter clareza, revelação da Tua Palavra no Espírito. Senhor Jesus, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar nessa manhã acerca da oração. Você fala, poxa, a oração é um assunto que é, como se dizia, chover no molhado. Isso é algo que naturalmente deveria ser uma coisa óbvia para todo cristão, mas eu posso te falar com toda certeza que não é óbvio. Infelizmente, não é todo cristão que tem uma vida de oração. Teve um momento na vida dos discípulos, você pode ler isso depois, que os discípulos chegam para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Porque os discípulos de João Batista ensinaram ele a orar. E Jesus foi e ensinou a oração do Pai Nosso, que depois está aqui em seguida, se você for ler. E Jesus ensinou como eles deveriam orar. Mas é interessante que antes disso o Senhor Jesus falou justamente isso: quando orares, não sereis como os hipócritas. Eu vou tentar aqui contextualizar aqui para nós. Porque gostam de orar em pé na igreja e na célula, que é o nosso caso, né? Porque tem gente que só ora na igreja e na célula. Aliás, fica a dica, né?
Como é que você sabe se um irmão lê a Bíblia ou não? É se ele fica lendo a Bíblia na hora do culto. Que é sinal que ele estava com saudade. Rapaz, faz tanto tempo que eu não te vejo. Porque ele não lê em casa. Aí você está lá e ele está olhando a Bíblia. Porque não tem aquela prática, sem ser no culto, sem ser na célula. O Senhor Jesus continua dizendo: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, porque queriam orar para serem vistos. Aquele com ar de espiritualidade, com ar de uau, mas não mora em casa sozinho onde não tem plateia. E Jesus fala: tu porém quando orares, entra no teu carro, ou no teu quarto, ou na casa de banho, ou na cozinha, não importa o lugar, mas ele diz: fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. É um momento só você e Deus. É um momento onde você para tudo para estar com Ele. Jesus está dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta. Nós podemos orar em todo o tempo, inclusive nós vamos falar acerca disso. O apóstolo Paulo, ele fala orar sem cessar. Mas Jesus está a falar de um momento onde você para tudo. Não é você orar enquanto você está a lavar a louça, orar enquanto você está a conduzir, que isso é muito bom e eu gosto. É um momento onde você para tudo. Eu quero aqui falar para nós alguns inimigos da nossa oração, porque deixa eu te dizer uma coisa: a oração é a chave. E eu posso te dizer que existe uma chave primordial para que aqueles homens de Deus fossem tremendamente usados por Deus. Eu vou te falar qual que era a oração. Não era o nível de santidade deles, porque eram homens imperfeitos assim como nós. Mesmo o apóstolo Paulo, homem imperfeito, ainda assim ele falava que ele orava mais do que todos os outros. Não eram homens perfeitos, não eram grandes homens eloquentes. O apóstolo Paulo pregava tão mal, ele escrevia melhor do que pregava, que as pessoas dormiam na hora da pregação dele. Só que ele era um homem cheio do Espírito. Não era o segredo da eloquência dele. Aqueles pregadores, o segredo dele nem era a eloquência, porque alguns, como nós vimos, Jonathan Edwards, eles simplesmente liam o sermão. Não falava com aquela espontaneidade como nós estamos acostumados, né? Como alguns fizeram, mas Jonathan Edwards pegou o sermão escrito e começou a ler. O segredo não era a eloquência, o segredo não era a performance, era a vida de oração. Jonathan Edwards, antes de pregar aquele sermão, né, Pecadores na Mão de Deus, ele ficou 3 dias e 3 noites orando e jejuando, direto. Porque a chave, o segredo da vida desses homens de Deus era a oração. Mas eu quero falar aqui, quais são os inimigos da nossa oração? Porque deixa eu te falar, vai acontecer de tudo para você não orar. E hoje, infelizmente, as pessoas têm tempo para tudo, mas não tem tempo para aquilo que é mais importante, que é a oração. E o primeiro inimigo da nossa oração, sabe quem é? É o diabo. O diabo não quer que você ore. Você fala: isso é óbvio que ele não quer que você ore. Porque antes de você se converter, o diabo fazia de tudo para você não se converter, é óbvio. Só que depois que você entregou sua vida para Jesus e não tem mais jeito, porque você recebeu Jesus, você se tornou uma nova pessoa, você nasceu de novo. Aí você pensa: agora o diabo vai me deixar quieto. Não vai não. Ele vai fazer de tudo para que você se torne, sabe o quê? Um cristão ineficaz, inapto, um cristão fútil, um cristão que vai estar ali no canto dele e não vai, como diria um português bem claro, não fede nem cheira. Não vai fazer diferença. E como é que ele vai fazer isso? Oração. Ele vai fazer tudo para você não orar. Ele vai dizer: não, você não precisa orar muito. Tem um negócio aqui para fazer. Sou eu não. Fui eu. Não é o computador? É? Tá vendo? A gente fala do diabo resistir, ele já começa com graça, tá vendo? Começa a falar de oração, o diabo se levanta. Ô, misericórdia. Não, eu falo que o diabo não se levanta porque ele não fica sentado, né? Ele vive de pé. Mas o diabo vai fazer tudo para que você não tenha uma vida de oração.
Quando você for orar, vai acontecer de tudo. Diz a história, se você for ler a biografia de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem tremendamente usado por Deus na Reforma Protestante. Um homem que teve revelação de Deus, revelação da palavra de Deus. Oh, meu Deus. Não é o computador? Não, mas aquele ali tem. Experimenta baixar o geral aí pra ver. Vamos lá ver. Se for daí, já está repreendido. Vamos ver. O anjo Gabriel resolveu o problema. Aleluia. Aleluia. O diabo vai fazer de tudo para que você não ore. A palavra de Deus diz que Jesus, quando foi batizado, ele foi pro deserto a fim de orar e jejuar. Quem apareceu? O endemoniado do diabo. Porque ele não quer que você ore, ele não quer que você tenha uma vida de oração. Ele sabe que um cristão que ora faz estrago no inferno. Mas um cristão que não tem uma vida de oração, para ele, ele está salvo, mas vai ser só ele. Ele não vai me atrapalhar em mais nada. Então, o diabo vai... Então às vezes, sabe por que às vezes a gente tem que orar só de raiva do diabo? Eu vou orar só para te encher o saco, só para você ver que você está errado e eu estou certo. Porque o diabo vai fazer de tudo. Mas além dele, tem um outro inimigo, sabe o que é? É o tempo. Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas cada vez têm menos tempo. Não tem tempo para nada. E na verdade não é nem tempo, é falta de organização de tempo. Porque a gente sempre tem tempo para aquilo que é importante. A questão é a priorização. Porque hoje em dia, você falar que você separou um tempo para orar, na cabeça de algumas pessoas não está fazendo nada, né? Não tem nada para fazer, vou orar. Uma vez disse que o irmão ligou para o pastor: pastor, o que o senhor está fazendo? Rapaz, eu estava orando. Então já que o senhor não está fazendo nada, o senhor não podia... Diferente do pastor David Okshu, pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia. Certa vez disse que ele falou para a secretária: olha, eu vou ter um tempo de oração aqui, ninguém pode me interromper. Diz que ligou lá no escritório o presidente da república da Coreia. Eu queria falar com o pastor. Falou: olha, ele não pode te atender agora, o senhor quer deixar recado? Não pode? Não, mas é o presidente que vai falar com ele. Falou: olha, desculpa, ele está a falar com o rei dos reis, senhor dos senhores, ele não pode atender agora. Quando nós damos valor e importância para o tempo de oração, é importância. Nós sempre vamos ter tempo. Porque se nós não dermos a importância, a gente vai ter tempo para o trabalho, a gente vai ter tempo para a família, a gente vai ter tempo para as redes sociais, a gente vai ter tempo para a televisão. E quando for ver, eu vou orar aqui 10, 15 minutinhos. Não que a quantidade determine alguma coisa, mas toda a qualidade gera uma sequência de quantidade. Quando você tem prazer na presença de Deus, para você 15, 20 minutos não vai ser o suficiente, você vai querer estar mais com Deus. Ou às vezes você vai falar: Deus, eu queria continuar aqui, mas eu tenho que ir embora. Ter tempo, separar tempo. Eu te faço uma pergunta: você separa um tempo para Deus? Mas não é um tempo que você vai estar fazendo outra coisa, é um tempo que você para tudo. E você fala: Deus, esse tempo é só nosso. Eu não vou fazer nada. Eu não vou lavar louça. Eu não vou ficar a conduzir. Não, esse tempo eu paro para estar contigo. Um outro inimigo da oração, sabe quem é? É a vontade. Quantos aqui sempre tem vontade de orar? Agora eu te pergunto: a gente deve orar quando a gente tem vontade? Eu vou te dar um conselho: nunca peça para Deus para você ter vontade de orar. Por quê? Senão vai vir uma tribulação na sua vida, que você vai ver só se você não vai ter vontade de orar rapidinho. Porque quando é que a gente tem vontade de orar? Quando a coisa aperta. Quando o problema vem: eu quero pedir oração. Por quê? Porque começa a vir problema, dificuldade. A gente não tem que orar quando tem vontade ou deixa de ter vontade. Às vezes você pode chegar diante de Deus: Deus, eu estou aqui, mas eu não estou com vontade de estar aqui, não estou com vontade de orar. Mas você já está orando, porque você já está a falar com Deus. O problema é quando nós somos conduzidos pela vontade. Minha vontade é ficar dormindo mais um pouco.
minha vontade é isso, minha vontade é fazer aquilo, minha vontade é ver aquilo. E quando for ver, não tem vontade para orar, aí não tem tempo de oração. Mas há uma chave poderosa na oração. E nós devemos ter uma vida de constante oração. Então, como nós devemos, o que pode nos ajudar a termos uma vida constante de oração? Não sei, eu não quero nem que você responda se eu perguntar como que anda a sua vida de oração, mas como fazemos para termos uma vida diária de oração? O primeiro ponto é disciplina. Abra sua Bíblia aí em Filipenses no capítulo 3. Pedro teve revelação do ponto. Disciplina. Primeiro. Filipenses no capítulo 3. Eu quero que leiamos a partir do versículo 13. Filipenses 3, 13. Ok? Todos acharam? Quase. Ok? Todos acharam? Diz assim: irmãos, quanto a mim, o apóstolo Paulo dizendo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para que trás ficam, avanço para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se tinha uma coisa que o apóstolo Paulo, ele podia não ser um grande orador, mas tinha uma coisa que ele era disciplinado, focado. Olha, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu vou, é isso que eu tenho que fazer, é isso. Isso fala de disciplina. Quando nós não somos disciplinados, vou te falar, nós fazemos tudo aquilo que queremos. É verdade? Não. Porque quando a gente não é disciplinado, você não tem. Se você depois olhar para trás, exatamente, vai para todo lado e não chega. Se você depois analisar a sua vida, eu fico imaginando, um dia a gente vai chegar lá diante de Deus, não sei se a gente vai ter acesso a esses dados. Peraí, deixa eu ver a minha vida aqui, quanto tempo eu gastei nisso, quanto tempo eu gastei naquilo. Aí você vai analisar, falar, rapaz, eu gastei tanto tempo fazendo isso, eu gastei tantas horas assim em frente à televisão, gastei tantas horas assim na internet, gastei tantas horas assim sem fazer nada, dormindo é um terço da nossa vida quase. Mas se a gente olhar para trás, isso por quê? Porque falta o quê? Disciplina, organização. Eu me lembro que tinha uma época que eu não era disciplinado assim, de mentalizar, eu sabia o que eu ia fazer no dia. Então o que eu fiz? Eu peguei um papel. Não, na verdade não era nem papel, era um papel na verdade, que eu aprendi lá na igreja, que na igreja tinha isso, quando eu comecei a trabalhar lá. E lá você marcava hora por hora o que você ia fazer. Essa hora eu vou orar, essa hora eu vou dar aula, essa hora eu vou almoçar, Então você conseguia se organizar, de saber e ser disciplinado. Falar, não, peraí, eu tenho que ir. Eu já tive alunos que falavam assim, eu não tenho tempo de estudar. Peraí, você não tem tempo? Vem cá. Eu pegava o papelzinho igual. Vamos ver aqui, o que você faz de X hora a X hora? E da X hora a X hora? E da X hora? E você ainda fala que não tem tempo. O problema não é que você não tem tempo, é que você não é disciplinado, você não é organizado. É por isso que você não tem tempo para aquilo que é importante. Então nós temos que ser disciplinados. Você pegava e falava, eu vou organizar o meu horário e vou separar o meu tempo. Esse tempo aqui é eu e Deus. Porque deixa eu te falar, se você não tiver diariamente o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de intimidade com Ele, o tempo onde você fala com Ele, o tempo onde você adora Ele, o tempo onde você ouve Ele, onde você medita na palavra dEle, você só vai ser mais um crente, um cristão ineficaz no reino de Deus. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser só mais um. Nós queremos fazer diferença onde nós estivermos. Se estivermos na escola, se estivermos na faculdade, se estivermos no trabalho, fazemos a diferença. E para isso precisamos estar cheios do Espírito. E para estar cheios do Espírito, precisamos ter uma vida constante de oração com o Senhor. Quantos estão entendendo? Amém? Segunda coisa que nós precisamos fazer para termos uma vida de oração, e eu quero que você abra ali em 1 Tessalonicenses no capítulo 5. Isso aí é justamente para combater aquele inimigo do tempo, da vontade, é orar mesmo sem tiver vontade. 1 Tessalonicenses capítulo 5,
Nós vamos ler o versículo 17. 1 Tessalonicenses 5,17. É um versículo pequeno, onde o apóstolo Paulo ele diz para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Você fala, quer dizer então que eu tenho que orar o tempo todo? Vai ter um tempo que você tem que parar. Capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5,17. E o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, é constantemente conectado. Vai ter momentos onde você vai ter que parar tudo, onde você vai parar tudo e vai ter o seu tempo a sós com Deus. Mas depois você vai sair dali e vai esquecer de Deus. Agora Deus, olha, até amanhã. Não, constantemente, Senhor, olha, continua. Só que agora eu vou fazendo as coisas. Eu vou poder estar a conduzir e orando, louvando, adorando. Eu vou estar fazendo alguma atividade, louvando, sensível a Deus, orando no Espírito, falando com Deus constantemente, conectado a Deus. Orar sem cessar, orar continuamente, viver uma vida de oração. Terceira coisa que nós precisamos fazer é orar a palavra de Deus. Sabe que a palavra de Deus ela é um guia para nós orarmos. Porque às vezes, não sei, você já teve essa coisa, às vezes você ora, você fala, tá bom, eu vou orar. Aí você começa a orar, ora por todos os pedidos que você falou. Aí você orou, olhou no relógio, passou 10 minutos. Peraí, eu já orei tudo. Claro que não é a quantidade, mas é como um relacionamento de casal, como um relacionamento. Quanto mais você tem intimidade, mais você quer estar junto, mais para você o tempo se torna insignificante. O nosso relacionamento com Deus tem que ser igual. O fato de nós estarmos juntos com Ele, de pararmos para ouvi-lo, ler a palavra dEle, de cantar para Ele, de adorar a Ele, tem que ser algo prazeroso. E uma das coisas que nos ajuda a isso, sabe o que é? Orar a palavra de Deus. E eu quero te dar um exemplo. Abra sua Bíblia aí no Salmo 23. É um salmo extremamente conhecido, se não for o mais conhecido dos salmos. Mas é um salmo simples e profundo ao mesmo tempo. No Salmo 23, eu quero te dar esse exemplo do que seria orar a palavra. E você pode fazer isso todos os dias no seu momento de oração, porque você vai estar orando em linha com a palavra de Deus. O Salmo 23 diz assim, abriu aí? Salmo 23? Salmo 23, tem aí? Isso. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só de você declarar esse texto, mas você não é ler igual a gente lê o jornal, igual você lê alguma notícia, não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou em outras versões diz, de nada terei falta. O Senhor não vai me faltar nada. O Senhor me supre. Você está orando o quê? A palavra. Você está orando com base na palavra. Então todos os dias você pode pegar um salmo e eu vou ler e orar segundo a palavra de Deus. Senhor, é o Senhor que é o meu pastor. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me supre. Nós precisamos orar a palavra de Deus. Amém? Quarta coisa que nós precisamos fazer, e agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 5. Eu quero me atentar um pouquinho mais nesses dois últimos pontos aqui. 1 João, no capítulo 5. Coisas que nós precisamos fazer para termos uma vida de oração. Você e eu precisamos ter uma vida de oração, de constante oração. Eu creio que Deus vai derramar sobre nós, sobre a nossa nação, sabe, um grande mover de Deus. Deixa eu te falar, todo grande mover de Deus foi precedido de um mover de oração, de um movimento de oração, de pessoas que tinham vida de oração, que investiam em oração. 1 João, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa oração, quando nós formos orar a Deus e sermos pessoas não apenas de oração, mas também de oração respondida, nós temos que orar em linha com a vontade de Deus.
Quantos aqui já fizeram oração que não receberam resposta? Só eu? Tem mais dois? Obrigado, gente. Eu não me senti tão mal. Por que às vezes a gente faz orações que não são respondidas? Porque Deus não escuta? Ele pode até ouvir, mas ele olha e fala: tadinho, não sabe o que pede. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Por que pedis mal? Para o seu bel prazer, para o seu próprio ego, para o seu próprio... Por isso que não recebe. O que João disse aqui: se nós pedimos segundo a vontade de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa que pode ser até um pouco dura, mas é o que é bíblico. Deus não tem compromisso com a nossa vontade, Ele tem compromisso com a vontade dEle. Quer dizer então que Deus não vai fazer a minha vontade? O Salmo diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E você fala: então Deus pode fazer as minhas vontades? Não. Quando nós nos deleitamos e temos prazer no Senhor, Ele já nos supre. A nossa vontade vira a vontade de Deus. A gente vai querer aquilo que Deus quer. Não é Deus: olha, eu estou aqui para pedir porque o Senhor vai satisfazer os desejos do meu coração. Não é assim que funciona. Deus não tem compromisso com a nossa vontade. Deus tem compromisso com a vontade dEle. Quando nós oramos em linha com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Às vezes você está ali bravo com o teu esposo ou com a tua esposa, e você ora: Deus, mata ele, Deus. Oh Deus, envia agora, um infarto agora, vai. Você acha que Deus vai ouvir? Lógico que não. Não vai ouvir. Por quê? É a vontade de Deus? Não. Deus vai falar: oh meu Deus do céu, meu filho, o que eu faço contigo? Acho que eu creio que Deus tem muito senso de humor. Eu fico olhando para Deus, e Deus olhando e fala: oh, esse meu filho, até quando? Jesus falava isso, né? Até quando é que eu vou aguentar vocês, discípulos? Eu fico: oh, de novo, meu Deus do céu, haja paciência. Por quê? Porque muitas vezes a gente ora contrário à vontade de Deus. Agora imagina, quando você ora para que uma pessoa seja salva, eu te pergunto: você acha que é a vontade de Deus, sim ou não? Quando você ora pedindo para que a presença de Deus venha, para que Deus transforme a sua vida e você seja o melhor pai, o melhor marido, o melhor servo dele, o melhor filho, você acha que Deus escuta? Não só: Deus, muda minha mulher porque ela... Deus, muda meu marido porque ele... Deus, muda eu. Melhora eu, Deus. Por quê? Quando é que Ele nos ouve? Quando nós oramos em linha com a sua vontade. Deixa eu te falar, como é que a gente sabe a vontade de Deus? É através da sua palavra. Os planos que Ele tem para nós, a vontade, os sonhos que Ele tem para nós, o propósito que Deus tem para nós. A palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aí tem gente que pega esses versículos e fala: não, mas ela tem que ser boa, perfeita e agradável para mim. Ela é boa, perfeita e agradável. Eu vou te falar, a minha vontade para os meus filhos é boa, perfeita e agradável? Sim ou não? Pergunta se eles se agradam toda vez. A maioria das vezes não. Por quê? Porque eles são imaturos e não entendem. E muitas vezes nós somos assim para Deus. A gente quer uma coisa e Deus fala: não. A gente fala: não, mas não tem que ser bom, perfeito e agradável para mim. Não, é bom, perfeito e agradável. Não para você, para a sua vida, para o seu futuro. Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso nós temos que orar em linha com a vontade de Deus. Você sabia que até Jesus fez orações que não foram respondidas? Você sabia disso? Você fala: Jesus, velho. Jesus no Getsemane chegou para o Pai. Vou parafrasear aqui: Pai, não dá para o Senhor, tem outro jeito? Ele falou, né? Se possível, passa de mim esse cálice. É como se Jesus estivesse falando: Pai, não tem outro jeito, a coisa está feia aqui. E o Pai disse: não, é assim. Ok? Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque qual era a vontade de Jesus na hora? Foi Jesus fala: Pai, vamos tentar de outro jeito. Não tem outro jeito. A minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Pode não estar sendo agradável para você agora, mas daqui 3 dias. Por quê? Pode não estar sendo aparentemente para nós, mas é o melhor, é o bom, é o perfeito e é o agradável. Porque Deus, Ele olha para a eternidade, Ele não olha para o momento.
nós temos que orar em linha com a vontade de Deus. Nós temos que falar: Deus, eu quero orar segundo a tua vontade, orar segundo os teus caminhos. Qual que é a vontade do Senhor para mim? A vontade do Senhor para minha família, a vontade do Senhor para a vida da igreja, a vontade do Senhor. Senhor, eu quero orar em linha a tua vontade, para que venhamos ser pessoas de oração, mas pessoas de orações respondidas. A Jéssica, quando teve a falar do Charles Finney, que era uma pessoa muito sistemática, e as pessoas falavam assim: posso orar por você? Eu falei: não, suas orações não são respondidas. Nós devemos ser pessoas de oração, mas de orações respondidas. Amém? E a última coisa que nós precisamos ter para termos uma vida constante de oração é ser constante. Porque deixa eu te falar, começar a orar não é o difícil, é o ser constante. Porque nós, humanos, né, nós temos um problema. A gente até começa, mas daqui a pouco a gente, de novo, estou aqui de novo. e vou orar pela mesma coisa de novo, e começa a perder aquele ânimo e não se torna constante. Mas deixa eu te dizer uma coisa: uma pessoa de oração respondida faz sempre aquilo que uma pessoa de oração não respondida faz de vez em quando. É o que? Constância, perseverança. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou dizendo assim: olha, pedi e pedi, e dar-se-vos-á. Por que está escrito 2 vezes pedi e pedi? Naquela época, para você intensificar algo, de dizer, você tem que fazer, repetir essa palavra. Não é só pedir e dar-se-vos-á, não, é pedir e pedir. Isso é constante, perseverante. A palavra já diz que quando o profeta foi orar para chover, você conhece a história? Diz que ele orava, Deus falou para ele que ia chover. Ele orava, e aí, já apareceu a nuvem? Não. Ora de novo. Orava de novo, e agora, já apareceu a nuvem de chuva? Ainda não. Ele fez isso 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: olha, apareceu lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora tá. Enquanto a nuvem não apareceu, ele não parou de orar. Isso fala de quê? Imagina se ele parasse na 6ª vez. Oh Deus, o Senhor falou que ia chover. Como é que é? É orar até chover. É orar até ser atendido. Se Deus falou, segundo a vontade de Deus, orar segundo a vontade de Deus, eu vou orar até acontecer. Sabe, nos últimos anos, Deus tem liberado palavra através de grandes homens de Deus, que Deus vai derramar um grande mover de Deus no nosso país, em Portugal. Eu não tenho dúvida disso. Ah, então aqui vamos ficar sentados esperando. Não funciona assim. Nós temos que regar com lágrimas, com orações. A palavra de Deus diz que oração, ela é comparada à oração com incenso. Sabe o que é um incenso? Realmente a gente não gosta muito de incenso, né? Hoje em dia a gente já não usa, mas hoje em dia a gente usa ambientador, perfumezinhos, né? Mas naquela época, os perfumes eram o quê? Os incensos. E a oração é comparada com o incenso. Então, o mesmo efeito que o incenso causa num ambiente, a oração causa num ambiente. Porque às vezes a gente pode estar aqui orando e começa a queimar o incenso. Só que se você para de orar, o que acontece com o incenso? Daqui a pouco parece que nem teve ali. Mas você continua queimando. Daqui a pouco o lugar todo, o ambiente muda, a atmosfera muda. Por causa de quê? De constante queimar incenso, constante oração. O que muda a atmosfera, nas nossas vidas, o ambiente nas nossas vidas, o ambiente no culto, o ambiente na célula, o ambiente no nosso trabalho, é a nossa vida de constante oração. Deus não faz mágica. A palavra já diz que Deus, ele não faz nada na terra a não ser através dos seus servos, os profetas.
Deus não faz mágica, Deus faz milagre. E Deus deseja derramar algo poderoso sobre nós, e eu não tenho dúvida disso. Mas vai ser através de nós, buscando, clamando, falar: Deus, eu estou aqui de novo, mais um dia, aviva a tua obra na minha vida, incendeia a minha vida, aviva a minha cidade, aviva o meu país, derrama da tua presença, rasga o céu sobre nós, e ser constante nisso, diariamente. Senhor, eu estou aqui de novo, olha eu aqui de novo, Senhor, aviva, enche-me com teu Espírito. A palavra diz que Evan Roberts orou por 16 anos clamando para ser cheio do Espírito e para que o avivamento viesse sobre o país dele. 16 anos. Os demais, você pega ali John Wesley, Jonathan Zer, todos com vida disciplinada de oração. Tanto que John Wesley foi que criou o movimento metodista, porque eles tinham métodos, eram metódicos. Não, agora é o horário, agora é o horário. Completamente disciplinado. E por causa disso foram canais poderosos na mão de Deus. Agora já pensou um dia nós chegarmos no céu e Deus falar: rapaz, eu tinha tanto para você, eu tinha tanto para te usar, sabe por que eu não te usei mais? Você não parava, você ficava correndo atrás das suas coisas, não parava comigo, não parava para me ouvir. Eu tinha tanta coisa para falar, mas você não parava para me ouvir. Eu queria te usar em tanta coisa, mas você não me ouvia. E isso é o que faz a diferença. Quando nós ouvimos a voz de Deus no nosso tempo de oração. Tem uma música de um pastor que eu gosto muito, ele já faleceu, que é Cântico da Montanha, do pastor Gregory McNutt. Uma música muito simples, bonita. Ele é americano, mas cantou em português, aquele português com sotaque. E ele fala uma coisa interessante, que nós somos como profetas, que nós devemos viver nos altos lugares, viver em constante comunhão com Deus e ouvir a voz de Deus, para quando nós descermos, para quando nós estivermos com as pessoas, quando nós abrimos a nossa boca, nós falamos a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes a gente não tem a vida de oração e a gente quer falar o quê? O que está na nossa cabeça, o nosso conhecimento intelectual e natural. O que vai fazer a diferença é a nossa vida de oração, de constante oração. William Seymour, que foi usado por Deus lá no avivamento da Rua Azusa, ele estava orando todos os dias, 5 horas por dia, pedindo para ser cheio do Espírito. Eu falei: oh Deus. Depois, quando ele começou a ver que Deus estava começando a fazer, ele aumentou para orar por 7 horas por dia. Deus não vai fazer nada se não for através da oração, mas Deus pode fazer muito através de homens e mulheres de Deus que tenham uma vida de oração. Quantos estão entendendo? Sabe, eu te pergunto nessa manhã, para que a gente possa orar: como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida disciplinada de oração, onde você para tudo, deixa as crianças, deixa o cônjuge e fala: não, esse é o meu tempo com Deus. Nós precisamos ser uma igreja que tenha vida de oração, tempo de oração, tempo de busca e de clamor pela presença de Deus. Quantos estão entendendo? Bem, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.